Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, mais uma segunda-feira em que nós podemos aqui estar presente na hora Nazareno. Tenho certeza que esse final de semana foi um final de semana abençoado. Deus falou aos nossos corações, culto maravilhoso. E hoje nós podemos juntos aqui meditar na palavra de Deus, com a hora Nazarena, um devocional da Igreja Nazareno Tauá, para abençoar a sua casa, sua família, sua vida, aqueles que estão à sua volta. Louvado seja Deus, porque Deus tem sido fiel para conosco. Agora eu te convido, nesta noite de hoje, a podermos meditar num texto da palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ler juntos a palavra do Senhor? Vai nos dizer o seguinte: portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Pedro certamente sabe qual é a necessidade de um homem se humilhar diante do Senhor. Os seus contatos com o Senhor Jesus Cristo foram contatos de mudança a cada dia. A Bíblia nos apresenta Pedro como um homem rude, difícil, temperamental e que certamente, muitas das vezes, impossível. E o Senhor, aos poucos, foi moldando o coração de Pedro. Um dos últimos episódios que nós vemos da conversa de Pedro com Jesus, aquela que está na beira da praia, e o Senhor durante 3 vezes pergunta a Pedro se ele o amava, e mesmo Pedro não respondendo com a mesma intensidade do Senhor, o Senhor diz para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E quando ele escreve a carta para a igreja, porque essa carta é uma carta universal, é uma carta à igreja, então todas as igrejas deveriam recebê-la e ler, nós vamos ver um homem terno, cheio de amor, inteiramente mudado, transformado pelo poder do Espírito Santo, disposto a dar a sua vida pela vida da igreja, e ao mesmo tempo, por amor a Cristo, e aí nós podemos perceber. E nesse versículo 5, é praticamente um fechamento da sua carta e falando daquilo a qual ele tinha aprendido ao longo da história. Então, ele começa dizendo, portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno ele vos exalte. É tremendo nós observarmos isso, porque esse termo, humilhação, não está vinculado a um termo de vergonha. Normalmente, na nossa língua, o termo humilhação é um termo negativo. Mas nesse caso aqui não, ele está falando de um fator positivo, de nós dependermos unicamente de Deus. E como é bom quando nós dependemos de Deus, Quando nós olhamos todas as circunstâncias e nós percebemos que a força do nosso braço, a força das nossas pernas, a força ou a inteligência da nossa mente, ou qualquer outra coisa em nós, é incapaz de vencer a circunstância. E aí então nós sabemos que só podemos conseguir aquilo se nós nos colocarmos debaixo da poderosa mão do Senhor. E Pedro então fala: humilhai-vos debaixo dessa poderosa mão de Deus. Dependa unicamente do Senhor, até que Deus, por misericórdia, por amor, nos exalte. Ou seja, mude aquilo que nós estamos vivendo, a circunstância, a situação, e aí ele então age ao nosso favor, e agindo ao nosso favor nós vamos ver grandes coisas do Senhor. E nós sabemos que este é um grande caminho para quem busca o Senhor, é o caminho da humilhação. Foi se humilhando diante do Senhor que Davi teve o perdão do Senhor dos seus pecados, quando ele chega diante de Deus e ele confessa dizendo: pequei, Senhor, não sou digno, e o Senhor fala com ele que o perdoa. Foi o caminho da humilhação que Jesus Cristo ensinou quando o filho pródigo sai de casa
e ele mostra arrependimento e se humilha, dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E ali, né, o pai o recebe de braços abertos e estende sobre ele tudo aquilo que era direito de filho, de descendente para aquele tempo. Então é esse o caminho que o Senhor também tem nos ensinado, a reconhecer aquilo que nós somos e nos humilharmos diante de Deus, porque Deus, no seu tempo, Ele exalta, Ele nos tira, né, do monturo e coloca entre os príncipes diante dele para a glória do Senhor. E o outro versículo, ele fala então, outro versículo, a palavra dele é: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Né? Nós sabemos muito bem o que é isso. Né? Não há um período onde as pessoas andam mais ansiosas do que nos dias de hoje. Porque nunca vivemos um tempo de tanta incerteza como estamos vivendo nesses dias de hoje. Não há ninguém que possa afirmar que as vacinas que estão sendo testadas, seja ela inglesa, chinesa, russa, americana, tenha comprovação que vai ser eficaz. Não há ninguém que possa dizer que até o final do ano as coisas voltarão à normalidade. Não há ninguém que possa dar garantia que não sofreremos mais danos daqui para frente. Não há ninguém que possa, de certo, dar certeza de como será daqui a 2 meses. E aí então, isso causa em nós ansiedade, isso causa em nós um meio que curiosidade. Como será? Não podemos, de certo, fazer muitos planos, não podemos, de certo, aguardar muitas coisas. E aí o conselho de Pedro, literalmente, é lançar sobre Cristo, lançar sobre o nosso Deus, sobre o nosso Salvador, toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo que ocupa o seu coração, que você está ansioso agora, quanto o dia de amanhã, os jovens já preocupados como vai ser a prova do Enem, os pais preocupados com os filhos, maridos preocupados com o emprego, sobre as garantias, como vai chegar, está chegando o final de ano e não podemos fazer plano nenhum. Eu te convido nessa hora a aprender o que Pedro nos ensina. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque o significado desse texto é: Ele tem cuidado de vós, ou Ele está cuidando de você. Veja que o termo não é dizer que Ele já cuidou, o termo não é dizer que Ele vai cuidar, o termo nos diz de algo presente contínuo, vamos dizer assim. Ele tem cuidado de vós. Em cada instante, em cada momento, em cada hora, Ele tem cuidado de vós. E é nisso que nós devemos apoiar toda a nossa certeza. Se o mundo e as autoridades desta época não nos dão garantia, então o Senhor nos dá garantia. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua vida. Como já cuidou em outros momentos, Ele continuará cuidando continuamente, a todo instante, a cada momento. Isso nos faz lembrar, né, dos jovens quando entram na fornalha e que Nabucodonosor disse para eles: quero ver se o seu Deus vai poder livrar-lhe. Ele disse: se Deus quiser fazer, Ele faz. Quando Daniel, né, está na cova dos leões, ele disse: Deus cuidou de mim. E quantos outros textos nós vemos esse fator maravilhoso, Deus cuidando do seu povo. Certamente você também deve ter um testemunho dessas coisas, e que em algum momento específico na sua vida você viu o cuidado, o amor de Deus por você. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade, que Ele está cuidando da sua vida. Vamos orar? Deus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Sabes, ó Deus, que este é um tempo em que nós não podemos planejar nada, mas sim esperar no Senhor, para que o Senhor demonstre aquilo que vai acontecer. E nisso nós podemos confiar, nós podemos aguardar, sobre uma convicção que a Tua vontade, o Teu querer é maior do que tudo aquilo que pode acontecer. Nada foge ao Teu controle, então nas Tuas mãos nós estamos seguros. Sabemos, ó Deus, que basta com a palavra do Senhor e todas as circunstâncias mudam. Com isso, então, oramos no nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da palavra de Deus para abençoar a sua vida,
a sua família e aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus. Amanhã nós teremos o nosso culto de oração. Então não teremos a Voz Nazarena. Quarta-feira estaremos de volta em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.